Preste bastante atenção nesse vídeo. この鏡が母親なの。 Os virais antigamente seguiam a exata fórmula desse vídeo, uma gravação misteriosa em que algo supostamente inexplicável acontecia e pronto. Você nunca mais iria ter informação nenhuma sobre o que acabou de ver, a não ser que você desse a sorte de domingo no Fantástico o detetive virtual explicar aquilo. Mas por qual motivo nós sempre acabávamos sem respostas? O que é que os antigos virais macabros do YouTube escondiam? Eu vou te mostrar a origem de algum dos virais mais perturbadores daquela época. Hoje em dia isso parece tosco e amador, mas pensa ver isso em uma época que o vídeo de maior qualidade era algo tipo isso daqui. Nos anos 2000, esse vídeo simplesmente apareceu na página inicial de qualquer um que entrasse no YouTube. Era claramente inspirado no vídeo da japonesa que eu mostrei agora há pouco. Só que a única diferença é que isso não parecia ser o trecho de um vídeo de televisão, não parecia ser uma parte de um filme e muito menos de um vídeo em família. Então, por que era tão bem feito? O YouTube inicialmente era uma plataforma de compartilhamento de vídeos e não de criação de vídeos. Eu sei que é estranho e ilógico pensar dessa forma, mas a origem era essa. E por mais que existissem pessoas que passavam seus dias criando virais e coisas bem editadas, isso era bem comum. E isso foi o que, em partes, tornou esse vídeo da garota do espelho tão popular. Aquilo não parecia ter saído de lugar nenhum. E a origem e propósito desse vídeo não foi explicado para quem assistia. Era só isso e pronto. Da onde será que isso veio? Rachel, por favor. Eu vi o rosto dela. Esse é o primeiro palpite do que inspirou esse vídeo, que na realidade é uma concha de retalhos, uma mistura de vários elementos que vieram antes dele. O vídeo da garotinha japonesa, essa cena de O Chamado e o truque de espelhos já utilizado por diversos outros filmes. Investigando o canal que postou isso, encontramos algumas pistas para resolver esse enigma. Ele tem alguns outros vídeos também relacionados a vídeos de terror e um teste de efeitos especiais para fingir um disparo. E isso é uma informação chave, porque em 2009 o blog E-Farsas fez uma investigação a respeito do mesmo vídeo, só que na ocasião era para descobrir se ele era fake ou não, o que hoje a gente não tem dúvidas de que é. E nessa investigação, descobrimos que o dono do canal tinha um blog dedicado a gravações caseiras assustadoras, o que explica o quão bem feito esse vídeo era para a época. E graças a esse blog, também conseguimos ter a resposta sobre os outros vídeos, que por incrível que pareça, era um marketing para alguém vendendo aulas de como editar esses vídeos de terror no After Effects. Para quem começou a editar vídeos há uns 10 anos atrás, sabe que um dos primeiros efeitos que a gente fazia era aprender o efeito clone, que te fazia ficar duplicado na tela. Então nesse período, esse efeito estava em alta, junto com os famosos rostos assustadores, que foram popularizados graças aos screamers, que já estavam por todos os cantos da internet. O próprio criador da Laranja Irritante tem um vídeo no canal dele que também viralizou lá fora e usava esse mesmo efeito. Então, no fim das contas, isso foi só um marketing muito bem pensado e que trouxe para nós brasileiros uma pegadinha muito bem feita do Silvio Santos. Mas tem um vídeo que esse ninguém sabia se era falso ou real, e deixou uma boa parte do público da época em completo espanto: O Anjo Caído de Catalônia. Até hoje esse vídeo continua circulando pela internet. Inicialmente ele foi postado em 2006 e descrevia um suposto anjo caído que foi encontrado em uma região na Espanha. Anos depois ele veio se tornar uma suposta evidência da existência do The Rake, do Wendigo e até de um SCP. Isso provavelmente graças à sua aparência humanoide genérica, que deixou as pessoas naquele ano horrorizadas com o que viram. Mas isso é de fato real?
Essa obra é extremamente convincente e que, de acordo com rumores, pode até ter sido uma das inspirações para o filme Hack, tem uma história curiosa por trás. Naquele mesmo ano de 2006, o designer David Rissolandi Valiente foi contratado pela marca Diesel Barcelona para criar uma campanha publicitária para sua marca. O nome da campanha era Diesel Heaven, e a ideia que David teve era criar uma narrativa de que um suposto anjo teria caído ali naquela região, e derivado dele, as roupas feitas diretamente da pele desse ser. Por mais que isso fosse uma narrativa no mínimo criativa, a execução do vídeo foi mais interessante ainda, já que o designer teve a ideia de colocar 2 pessoas em um suposto vídeo encontrado que avistaram o tal anjo, dando origem ao icônico vídeo. E é curioso que a maquiagem do ator foi bem complexa e arquitetada para simular um anjo, só que pela iluminação e baixa qualidade do vídeo, a gente mal consegue ver o que tem ali. Em comemoração ao aniversário de 10 anos do vídeo, foi lançada uma experiência em 3D no site de David, para você poder jogar aquele momento do vídeo. Isso deu um novo ar de imersão para aquele evento, o que é bem raro quando se trata de virais. Dificilmente se tem algo tão bem documentado e que possibilita a interação com quem tá vendo aquilo ali. Por isso que quando o vídeo brasileiro Alien Grey Capturado saiu, ele acabou quebrando a internet e gerando até ameaças de morte pro autor. Fala, filho da p... Calma aí, maluco. Porra, não sou o bicho, cara. Eu vi isso na época e eu tinha um fascínio muito grande por aliens. Eu não sabia se eu ficava com dó ou com medo, mas agora que eu fui pesquisar para saber a origem disso, eu descobri um rabbit hole que eu nem sabia que esse vídeo escondia. Em torno do ano de 2007, o escritor e designer Philip Kling David estava em mais um dia de trabalho no Instituto Nacional de Tecnologia do Rio de Janeiro. Ele trabalhava na área de desenho industrial, e graças à baixa demanda da época, ele tinha muito tempo livre, o que permitiu inclusive ele conseguir trabalhar para a revista UFO na época, fazendo as capas deles. Por conta desse tempo livre que ele tinha, ele acabava por hobby modelando as coisas que ele mais achava interessante, e uma delas foi um alien extremamente realista. Na época que ele fez isso, ele queria mostrar o resultado para os seus colegas, só que não tinha internet da forma que tem hoje para poder passar tão facilmente essas coisas. Então ou ele pegava um pendrive ou um cabo para passar a foto para o celular, só que ele não tinha nenhum dos dois. Então, graças a isso, ele teve a ideia de tirar uma foto da tela com o celular de teclas que ele tinha. E de forma inesperada, aquilo deixou a modelagem ainda mais real, dando a ideia de que aquilo se tratava de uma mídia oculta, algo secreto e vazado pelo governo. Isso deixou uma fagulha na mente dele, a ideia de querer criar algo em cima daquilo. E assim surgiu um dos, se não provavelmente o primeiro ARG da internet brasileira, o Relatos de um MIB. Tá aqui duas criaturas. Que isso, mano? Agora você tem material para divulgar com mais. Isso se tratava de um antigo funcionário do MIB brasileiro que estava denunciando o governo e as coisas que eles escondiam a respeito de aliens. A série, os relatos e vídeos, apesar de serem bem caseiros, eram muito bem feitos e chegaram a enganar vários ufólogos, tanto nacionais quanto internacionais. O Felipe sempre deixou claro que aquilo era uma obra de ficção, só que na mente das pessoas aquilo era uma tentativa de encobertar a verdade, tipo uma psicologia reversa, sabe? E o bizarro é que sempre tinham muitas coincidências ao redor dele, que davam mais pano pra manga ainda, como por exemplo o chefe de sua esposa, que na época tinha participado ativamente do caso do ET Varginha. E isso foi escalonando até que num dia comum de trabalho, ele recebeu uma ligação de alguém completamente desconhecido falando que ou ele parava com esse lance dos aliens, ou ele ia acabar com a boca cheia de formiga. E ele não tinha nenhum dado na internet, nada dele era divulgado. Então como aquela pessoa conseguiu aquele número? Como forma de marketing para essa história que esse icônico vídeo surgiu, junto de um outro da mesma época. Ambos se tratavam de CGI, que hoje em dia é bem fácil de perceber, mas antigamente dava até para passar despercebido, ainda mais por se tratar de só um brasileiro fazendo. O estilo de gravação foi inspirado no curta-metragem Rubber Johnny, em que mostra alguém com uma fisionomia inumana sentado em uma cadeira e balbuciando coisas estranhas. Só que no caso do alien do vídeo, a frase que ele fala é Mundo Gump. Aí, não falei que ele ia falar, ó. O nome do blog onde todo o relato de um MIB era contado.
Só é triste que essa história não virou um livro ou até um filme. O Brasil, infelizmente, não favorece os potenciais que tem. La pequeña araña en un tubo se subió. Obedece a La Morsa é um clássico da internet dos anos 2000. Um vídeo que ficou famoso no mundo inteiro, mas especialmente aqui na América Latina, mostrava uma pessoa com deficiência tentando simular uma dança. Mas aquele vídeo não transmitia nenhuma empolgação que essa arte normalmente traz. O olhar fixo e sem expressão da pessoa durante toda a performance deixa o telespectador entre o limiar do desconforto, terror e tristeza. Enquanto eu investigava a origem disso, eu descobri novamente que esse assunto por si só é um rabbit hole gigante. A pessoa do vídeo é conhecida como Sandy Crispy, uma artista trans que pegou poliomielite quando era bebê, e por ser muito nova na época, ela não poderia tomar a vacina porque haviam riscos desconhecidos. Ela teve uma infância muito conturbada, em que ela sofreu muitos abusos, não só psicológicos, mas também físicos. Só que, mesmo com tudo isso, ela conseguiu ainda assim se destacar no underground de Hollywood, com apresentações em bares, clipes de música e até alguns filmes e espetáculos. Ela conseguiu espaço em muitos projetos artísticos. Inclusive, fez um ensaio fotográfico nua, que posteriormente foi comprado e faz parte do acervo permanente do Museu do Louvre. E eu digo que isso é um rabbit hole por si só, não só pela história da pessoa que está presente no vídeo, mas também da que está por trás de quem postou ele. O vídeo era só um trecho retirado do seu documentário de 1994, com músicas e áudios distorcidos. Inicialmente, esse vídeo foi postado no Ebon's World em julho de 2006 e posteriormente chegou no YouTube em 2007. E desde a sua publicação, tiveram diversas pessoas que começaram a teorizar sobre o que se tratava aquilo. Alguns falaram que era propaganda satânica, outros mencionaram um MKUltra, que era um projeto do governo de controle da mente, e teve gente que até falou sobre um suposto culto das morsas, onde somente transexuais cultistas planejavam alguma coisa. A investigação do perfil que fez esse upload mostrou que a pessoa por trás do vídeo era provavelmente perturbada. Seus outros vídeos e postagens na internet indicavam que ela possuía algum tipo de sadismo ou loucura latente, e esse formato de vídeo amaldiçoado começou a se popularizar pela internet, como um tipo de horror que, de certa forma, era bem efetivo. Ainda existem diversos outros terrores dessa época, que escondem histórias que sequer imaginamos por trás. Então, se você quiser alguma continuação, é só me falar aqui. Meu nome é Dallas, e muito obrigado por ter visto mais esse vídeo.